Agora, Cris, a gente vai girar nossa reportagem, a gente vai até o sul, para Porto Alegre, com o Christian Petalas, que traz as informações de momento, né? O governo federal já começa a enviar os kits de higiene ao Rio Grande do Sul. Tem a novidade também que a gente vai falar sobre os trens, que é importantíssimo, né, para logística ali de transporte. Os trens voltam a circular em Porto Alegre, mas tudo isso agora com o Christian Petalas. Muito boa tarde para você, bem-vindo aqui ao Bandeirantes Acontece, Christian. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Cris, também e todos os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, o governo federal anunciou essas novas medidas para auxiliar os gaúchos que vão limpar as casas que foram atingidas pelas enchentes aqui no estado. Materiais de prevenção, como esses kits de higiene que tu comentou, Danilo, com botas, máscaras e luvas, são ofertados pelo governo federal para que os municípios repassem às famílias que entrarão em contato com esses materiais infectados pelas sujeiras que subiram junto com as águas. Justamente falando sobre isso, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias, explica sobre essas medidas que são tomadas pelo governo federal. Vamos ouvir. Nós temos feito na Defesa Civil adequação da legislação, feito mudanças de portarias, e um exemplo é exatamente o kit higiene que todas as famílias terão direito nos planos de trabalho que as prefeituras estão apresentando. Nós autorizamos as prefeituras a incluir até 4 membros da família, pode receber bota, máscara, luva, para poder fazer a manipulação de objetos, né, na hora da limpeza da sua casa, da sua residência. Outro setor que o governo federal também se projeta para investir é na modernização e requalificação dos sistemas de proteção contra cheias no Rio Grande do Sul. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirma que entender as medidas a serem tomadas para aumentar a segurança desses sistemas é a prioridade desse momento. Vamos ouvir o ministro. O governo federal, em parceria com o município e com o governo do estado, vai requalificar e atualizar e modernizar todos esses sistemas de proteção, trocando bombas, mudando cotas de bomba, em vez de ficar no lugar baixo, ficar no lugar alto, mudar, aumentar cotas de diques de proteção, reforçar a largura de diques. O que o técnico recomendar, nós faremos. Tem várias coisas para revisitar e nós vamos bancar isso. Nós pedimos prioridade aos prefeitos, são os primeiros contratos que nós entendemos que nós vamos assinar. O ministro ainda fala que a manutenção deve ser realizada pelo governo do estado, por toda a complexidade e importância desse sistema de proteção contra enchentes no Rio Grande do Sul. O governo federal planeja contratar um estudo técnico para analisar a questão das cheias aqui no Rio Grande do Sul de forma integrada. Serão priorizados projetos de modernização e que aproveitem as estruturas já existentes, como as casas de bombas em Porto Alegre e também o próprio Muro da Amauá. Em relação ao transporte público na capital, especificamente no trem, a Transurb, que é a que liga a capital gaúcha a algumas cidades da região metropolitana de Porto Alegre, retomou as operações de forma emergencial e parcial nesta última quarta-feira. O trajeto não inclui Porto Alegre no momento, porque as estações foram danificadas por conta dos alagamentos. Algumas, inclusive, estão até submersas, como a do Mercado Público e a da rodoviária. A operação ocorre apenas entre as estações Matias Velho, em Canoas, e a estação Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Hoje, o intervalo entre os trens é de 35 minutos, e o serviço fica disponível das 8 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Mas, a partir da próxima segunda-feira, que já é em junho, no dia 3 de junho, o trem passa a operar das 6 horas da manhã às 8 horas da noite. E quem explica justamente sobre esse novo funcionamento, sobre essas mudanças nos horários, é o próprio diretor-presidente da Transurb, Fernando Marrone. Vamos ouvir. A partir de segunda-feira vamos operar das 6 da manhã às 20 horas. Não é ainda o nosso horário lá normal, que nós operamos das 5 às 23h30, mas vai ser um novo avanço e assim nós vamos recuperando a mobilidade da região metropolitana. A situação aqui em Porto Alegre de momento é essa. São muitas pessoas então retomando o seu dia a dia, aproveitando esse feriado de muito sol na capital, um pouco frio, agora 17 graus mais ou menos, a mínima de hoje é de 6 graus, mas bastante sol, um céu limpo e azul por aqui. A tendência é que chova somente na próxima segunda-feira. Mas então, aproveitando esse feriadão, podemos dizer assim, para justamente fazer a limpeza das casas. Agora estou na zona norte de Porto Alegre, onde um grupo de voluntários da própria PUC-RS, aqui do Rio Grande do Sul, que é a instituição onde a Band tem a sua redação, os seus estúdios também,
vieram aqui para ajudar nessa limpeza. São muitos voluntários, então, que se inscrevem através de um site do Pacto Alegre, que é justamente esse projeto para ajudar nas limpezas das casas. São muitas pessoas, professores da PUC também, são voluntários de todas as partes de Porto Alegre que vêm para cá para ajudar, todos paramentados, com botas, com luvas, até calças especiais, porque tem muita sujeira por aqui. Eu caminho agora no meio da rua onde passam os carros e bem na divisa da calçada com o asfalto, muita lama. Lama que está molhada ainda, muito enlamacento e bem viscosa, para ser bem sincero. Assim. O cheiro aqui é bem forte, bem característico desses materiais infectados e de muita sujeira. Também nas calçadas são muitos materiais, são móveis, camas, armários também, até encanamentos que essa água suja entrou e foram colocados para cá justamente para o Departamento Municipal de Limpezas Urbanas da capital fazer esse recolhimento. E o DMLU de Porto Alegre, justamente o departamento dessa limpeza urbana, pega esses materiais e leva para 3 pontos, que são chamados de bota-espera. 2 no centro histórico e 1 na serraria, que fica na parte sul de Porto Alegre. Depois, esses materiais são reunidos por lá e caminhões saem a todo momento levando esses resíduos para um aterro sanitário de inertes em Gravataí, que é onde foi contratado emergencialmente justamente para esse lixo contaminado não entrar em contato com os outros lixos. Ou seja, a reciclagem deles será feita de uma maneira diferente, levando em consideração toda essa contaminação que teve com essa água suja que subiu junto com o Rio Guaíba, Danilo e Cris. Ô Christian, eu tava ouvindo você falar, né, sobre esses detalhes, esse processo de limpeza, de reconstrução aí de Porto Alegre, e inclusive com imagens da região do mercado público, né, que passa nesta quinta-feira, justamente como você destacou, um tempo mais seco, por um processo já de limpeza, buscando já a recuperação de toda a região ali do centro de Porto Alegre, regiões mais centrais. Agora, na capital gaúcha, existem bairros ainda debaixo d'água, bairros que ainda requerem a atenção das autoridades para escoamento de toda essa água que ficou armazenada aí, já está por aí há mais de um mês? Sim, principalmente na zona norte de Porto Alegre, que é onde eu estou. Não estou no bairro Sarandi nem no Moitá, que são os dois que ainda têm água. Mas nessas regiões, inclusive, tem casas submersas, principalmente no Sarandi, que é onde tem um dique que está parcialmente rompido. Algumas comportas já foram abertas, foram 5 comportas ao todo que estão abertas nesse momento, para que a água escoe o mais rápido possível de volta para o rio. Mas esses pontos ainda estão muito alagados. E muitos protestos também nessas duas regiões. O Maitá, que é o bairro Grande do Grêmio, e o bairro Sarandi, que fica na zona norte de Porto Alegre também. São os bairros onde as pessoas protestam porque estão há mais de 30 dias fora de casa e só querem voltar para sua casa. São 30 dias sem conseguir entrar em casa, sem poder ver se tem algo que sobrou, fazer essa limpeza. E justamente casas completamente submersas, para entrar por lá somente de barco nesse momento. Ô Christian, a gente teve também os casos, mais casos, né, confirmados de leptospirose no estado, não? Sim, tivemos sim. São 7 mortes por leptospirose no Rio Grande do Sul e alguns casos confirmados também. Isso justamente, como eu comentei, da sujeira que subiu junto com a água. São doenças que se proliferam junto com isso, porque não foi só a água do rio que subiu e inundou Porto Alegre e boa parte da região metropolitana também. Subiu junto às águas dos esgotos. Então, tem excremento, tem materiais em decomposição, alimentos também, próprios animais que vivem nessas águas, nessas sujeiras assim, dos esgotos, que não tem justamente a vacinação contra essas doenças. Então acabam sendo um vetor para proliferar cada vez mais tanto a leptospirose como muitas outras doenças. Antes de começar a enchente, vivemos um surto de dengue aqui em Porto Alegre. Então outra grande preocupação é justamente toda essa água que ficou parada nesses últimos dias, como que vai se dar essa situação? Se está sendo feitos tratamentos, se tem larva do mosquito da dengue justamente nessas águas paradas, como está sendo esse tratamento tanto da leptospirose quanto da dengue em Porto Alegre. O importante, né, Christian, que você disse ainda no início da entrada, é que nesse momento não chove, né, faz bastante frio, mas não chove, a chuva é esperada para outra semana, é isso? Sim, a partir de segunda-feira a chuva deve voltar a Porto Alegre, mas justamente menos do que nos últimos dias. No início desse mês, na verdade. Sim. A tendência é que volte a chover na capital, mas com possibilidade de 50%, assim, não tanto volume de chuva quanto teve no início de maio, que gerou toda essa enchente aqui em Porto Alegre também.
Ô Christian, só para a gente fechar, ontem você relatava aqui no próprio Bandeirantes Acontece a situação que é esse momento de limpeza e de ajuste, né, das coisas que se estragaram aí na capital gaúcha ao longo das últimas semanas. Essa situação persiste de ter que lidar com uma situação, além de toda a sujeira, a bagunça, a destruição, o cheiro e justamente esse contato com itens estragados e que eventualmente pode gerar outros tipos de contaminação aí em Porto Alegre? Sim, isso muito nos comércios onde tem venda de, por exemplo, açougue, venda de peixes também, esses insumos que são vendidos frescos, como os próprios hortifruti, a gente pode explicar assim também. Ontem no mercado público, passei pela tarde ali, enquanto conversava com vocês, e justamente o cheiro era algo extremamente característico. Eu nunca tinha sentido um cheiro antes tão forte de materiais em decomposição. Era um cheiro quase que insuportável, que não conseguia entrar. Sabe aqueles locais onde as pessoas passam, o cheiro é tão forte que dá até uma ânsia de vômito? Era justamente esse o cheiro no mercado público de Porto Alegre. Muitas pessoas trabalhando na limpeza, então, de máscaras e EPIs, justamente para não entrar em contato com essa água também, mas essas comidas que devem ter muita doença justamente. Mas o cheiro muito característico e muito insuportável no mercado público de Porto Alegre. E não foi nem o pior cheiro dos últimos dias. Isso ficava bem mais ameno. Conversei com alguns colegas também que passaram por lá e estão hoje acompanhando também a cobertura do mercado público, e eles relataram que o cheiro está mais ameno e no começo, então, de quando esses materiais começaram a entrar em putrefação, em decomposição. Eu, inclusive, passei por lá de barco quando a água estava completamente inundando ali boa parte do histórico de Porto Alegre, e o cheiro já era muito forte. Mas o cheiro, então, do mercado público segue extremamente forte e quase insuportável nesse momento. Christian Petalaz, ao vivo aqui conosco no Bandeirantes Acontece, atualizando e passando a situação de momento, né? Obrigado, viu, Christian? Bom trabalho por aí. Obrigado, uma boa tarde para vocês, viu? Tchau, tchau.